Muita gente está lutando para mudar de vida, mas continua presa no mesmo lugar que não consegue enxergar com clareza o que precisa construir. E quando falta visão, a pessoa até se movimenta, mas se movimenta sem direção. É por isso que a falta de visão está arruinando a vida de muita gente. E hoje eu quero te mostrar, à luz da palavra de Deus, por que isso acontece e como essa realidade pode começar a mudar. Agora, se você não me conhece, meu nome é Álvaro Amazonas e aqui neste canal eu compartilho mensagens de fé, sabedoria e prosperidade com propósito. Porque prosperidade com Deus não é sorte, é direção. A base deste vídeo está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo visão, o povo perece. Esse versículo é muito poderoso, porque ele não está falando só de um povo inteiro. Ele também fala da vida da pessoa. Quando falta visão, a pessoa começa a se perder. Ela até quer crescer, mas não sabe para onde está indo. Quer mudar de vida, mas não sabe por onde começar. Quer prosperar, mas não constrói um caminho claro. Quer viver de algo novo, mas continua presa em decisões vagas. E aí a vida vai ficando pesada, confusa e travada. A pessoa acorda, trabalha, resolve uma coisa aqui, outra ali, mas no fundo sente que está vivendo sem direção. Não porque não tenha valor, mas porque não tem clareza. Muita gente confunde visão com desejo, mas não é a mesma coisa. Desejo é querer alguma coisa. Visão é saber com clareza o que se quer e qual caminho precisa ser seguido. Tem gente que diz: eu quero uma vida melhor, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero paz. Mas tudo isso ainda está muito solto. A visão começa quando a pessoa sai do genérico e entra no claro. Quando ela entende quatro coisas. Primeiro, o que quer. Segundo, o porquê quer. Terceiro, o que precisa mudar. E quarto, quais são os passos que precisa dar. Sem isso, a pessoa se movimenta, mas se movimenta sem direção. E movimento sem direção cansa, desgasta e frustra. A Bíblia mostra que visão não é luxo, visão é necessidade. Porque quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. E quem aceita qualquer caminho, acaba vivendo qualquer resultado. É por isso que tanta gente passa anos dizendo que quer mudança, mas continua no mesmo lugar. Não é só falta de força, muitas vezes é falta de visão. E quando falta visão, a esperança enfraquece. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, está escrito: a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Olha como isso é profundo. Quando a pessoa não enxerga um caminho, o coração vai adoecendo por dentro. Ela perde ânimo, perde energia, perde motivação. Começa a viver só no automático. Por isso, falta de visão não é um detalhe, é uma ferida silenciosa na vida de muita gente. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, aproveita agora e se inscreve no canal. Porque aqui a nossa caminhada é justamente essa: aprender a viver com fé, construir com sabedoria e prosperar com propósito, sem ilusão e sem atalhos vazios. E deixa eu abrir aqui um parêntese importante. Porque depois que a pessoa entende que precisa de visão, ela precisa entender outra coisa. Visão sem atitude não transforma a vida de ninguém. Então, depois deste vídeo, tem um conteúdo no card aqui em cima que combina perfeitamente com essa mensagem. Fé sem ação não muda a sua vida. Assiste depois, porque ele vai complementar exatamente o que estamos falando aqui e te ajudar a enxergar que não basta saber para onde ir, também é preciso decidir caminhar. Agora volta comigo, porque tem mais um ponto importante aqui. A falta de visão afeta todas as áreas da vida. Afeta a vida espiritual, que a pessoa perde senso de propósito. Afeta a vida financeira, porque ela não sabe o que construir. Afeta os relacionamentos, porque ela entra em caminhos sem clareza.
afeta a mente, porque viver sem direção desgasta a alma. É por isso que existem pessoas boas, esforçadas e sinceras, mas que continuam escravizadas. Porque bondade sem direção não basta. Vontade sem direção não é suficiente. Esforço sem direção também não basta. A visão organiza a vida por dentro. Ela ajuda a pessoa a entender: isso aqui é prioridade, isso aqui precisa sair, isso aqui precisa ser tratado, isso aqui é o próximo passo. E quando isso acontece, a vida começa a ganhar ordem. Tem outro texto muito importante em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão e torna-a bem legível. Olha que interessante. A visão precisa ser clara, não confusa, não solta, não vaga. Precisa ser clara. Porque aquilo que está claro gera direção. E aquilo que gera direção facilita a caminhada. Muita gente vive travada porque nunca parou para organizar de verdade o que quer construir diante de Deus. Vai vivendo no improviso. Vai reagindo ao mês, ao problema, à emoção, à pressão. Mas quem quer construir uma vida firme precisa parar e olhar com sinceridade para dentro da própria vida. Precisa perguntar: o que eu quero construir? O que Deus já está me mostrando? O que eu preciso alinhar? O que preciso mudar agora? Isso é maturidade. E aqui está uma verdade muito importante. Visão não é fantasia. Visão é direção com responsabilidade. Não é ficar imaginando uma vida bonita sem fazer nada. É enxergar com clareza o que precisa ser feito e começar a andar nessa direção. Às vezes, a pessoa não precisa de um milagre imediato. O que ela precisa, na verdade, é de clareza. Porque quando a clareza chega, muita coisa começa a se alinhar. A mente fica mais firme, as decisões ficam melhores, os passos ficam mais conscientes e a esperança volta a respirar. É por isso que a falta de visão arruína a vida de muita gente, porque ela rouba sentido, rouba direção e rouba força. Mas quando a visão volta, a vida volta a se mover. Então guarda isso no seu coração. A falta de visão está arruinando a vida de muita gente, que ninguém foi feito para viver sem direção. Deus não nos chamou para uma vida confusa, solta e sem propósito. Ele nos chamou para viver com sabedoria, clareza e responsabilidade. Por isso, se hoje você sente que sua vida está travada, talvez a pergunta não seja só por que nada muda? Talvez a pergunta seja: o que está faltando enxergar com clareza? Porque quando a visão se organiza, a vida começa a sair do lugar. E nunca se esqueça: prosperidade com Deus não é sorte, é direção. Se este vídeo falou com você, se inscreva no canal. E se você quiser conhecer os livros que têm me ajudado a construir uma vida com mais sabedoria, direção e solidez, eu vou deixar essa indicação na descrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.